Olá, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula. Agora vamos continuar falando de beneficiamento, misturado com o processo de secagem, né? Que é a nossa disciplina. E hoje falaremos de uma outra cultura, né? Então a gente procura diversificar as culturas para que não fique somente naquelas culturas batidonas que você já conhece. Agora nós vamos falar do algodão. Então vamos pincelar algumas informações relacionadas ao algodão, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho dessa história, tipo de usina, implantação, né? A gestão, a qualidade da pluma e do caroço e o processo de beneficiamento do algodão. Então, o algodão, né, conhecido desde os tempos primórdios, né? Peru, Egito, Sudão, Ásia já utilizava algodão. Europa, os árabes foram os primeiros a fabricar tecidos e papéis com estas fibras, tá? Eu não vou muito me alongar nessa questão histórica, tá? Não vou muito me alongar nessa questão histórica. Vou passar um dado aqui para vocês, o ranking de utilização do algodão. Nós temos aí na liderança a China, por questões óbvias, né? Depois nós temos aí a própria Índia, Estados Unidos, né? E aí temos o Brasil em quarto lugar sobre algodão. Tá certo? Beleza? Aí aqui as formas, vamos poder dizer, medievais, né? O que eu tratava do algodão, né? As formas que eu trabalhava, utilizava o algodão. Aí tem alguns processos aí, ó, que vocês podem ver, foram se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Aí, ó, prensa, né? Alinhador, alimentador do descaroçador, a própria limpeza do algodão em relação ao caroço, a limpeza das plumas, né? E aqui uma questão histórica, como que era feito esse beneficiamento no Brasil, né? Do algodão totalmente manual, tá? Nós temos aí, ó, a questão da migração das usinas, né? Então observem que as usinas elas eram do Nordeste, passaram para o Sudeste, região Sul e chegam até o Centro-Oeste, né? Então isso é uma migração, né? A movimentação das usinas de algodão pelo Brasil, tá certo? Ó? E aí, isso nós estamos falando de um dado de 4 anos atrás, então não é um dado muito longe, né? Não é um dado muito longe, mas observamos que em maioria das usinas não possuem tecnologia de ponta, tá? Então a maioria das usinas estão com processos considerados defasados, né? Com processos defasados no seu beneficiamento e nos seus processos, tá? Então, por questões óbvias, a gente sabe que uma usina antiga, ela vai trazer o quê? Uma baixa performance, um baixo rendimento, né? Vai ter uma redução na produtividade e, consequentemente, o custo operacional se torna alto, né? Então, isso é inversamente proporcional. Se eu tenho baixo rendimento, eu vou ter alto custo. Se eu inverto essa relação, a coisa fica melhor, tá certo? Alto custo, ó, baixo custo, alto rendimento, tá? Como é uma usina moderna, eu vou ter uma alta performance, vou ter um alto rendimento, consequentemente, redução de custos,
e o ritmo do beneficiamento se torna mais uniforme. São chamados processos, tá? Os processos automatizados, né? Então, infelizmente, nós temos aí no Brasil uma quantidade muito grande ainda de usinas que trabalham de maneira arcaica, né? De maneira antiga. E isso acaba impactando negativamente lá na frente essa produtividade, tá? Para uma implantação de uma usina, né? Eu preciso ter uma questão de acessibilidade desse local, lógico que uma área disponível, ter características físicas, né, nesse local, além de possuir exigências ambientais. E o fato principal, né, eu ter disponibilidade para a energia elétrica, pelos atuadores, sensores e atuadores que serão instalados nessa usina. Então, aqui, ó, eu peguei só um exemplo de usina. Vamos abrir aqui, ó, aumentar, né? Na verdade, vamos aumentar para a gente entender esse processo, esse layout, né? Isso aqui também eu posso chamar de layout. Então, eu tenho aqui uma área de espera, né? Dos caminhões. Eu vou ter a área de armazenamento dos fardos, né? A espera dos fardos, a usina de beneficiamento, o chamado desmanchador. Consequentemente, eu vou ter o armazém do caroço, né? A área de depósito desses fardos e aí uma grande área, uma grande concentração de quê? De um complexo para futuros beneficiamentos. É importante que se analise esses pontos, porque buscar sempre um aprimoramento, tá? Buscar sempre o aprimoramento. Com isso, é importante que você faça uma análise com que você possa expandir a sua instalação, tá? É de fundamental importância que você tenha isso em mente, né? Uma expansão da sua área construída, ou a sua área fabril, tá certo? Beleza? Então, sobre maquinário, né? Ó, só um outro layout aqui de maquinário, não vamos entrar em detalhes, né? Mas vamos pegar um pouco dessa ideia aqui, deixa eu ampliar um pouquinho mais, né? Então, nós temos aqui, ó, nesse layout de maquinário, vejam que há uma quantidade maciça de máquinas na chamada sala de beneficiamento, tá? Na sala de beneficiamento, nós temos uma quantidade considerável, né, de máquinas e equipamentos. Nós primeiro temos a sala de desmanchadores de fardo, tá? Essa sala de desmanchadores de fardo é colocado aqui como pier, tá vendo? O pier aqui, ó, pier. Então, seguindo a setinha, passamos por onde? Chegamos na torre de regulação. Passamos pela torre de regulação, que vai distribuir para torres de secagem. No caso aqui, estão subdivididas em duas torres de secagem. Passando por essas torres de secagem, eu começo o meu processo da pré-limpeza, tá? Veja que o processo de pré-limpeza ele passa por duas etapas, tá? Então, eu tenho aqui a etapa 1, vocês estão observando aqui, e passa pela etapa 2. Certo, galera? Passando pela etapa 2, nós teremos aqui, ó, a parte da separação da sobra, né? Então, agora nós começamos a separar. Então, vejam aqui, ó, eu estou aqui no PL2. PL2 é a pré-limpeza, que é a etapa 2. Com isso, vamos começar a fazer a separagem, né? Ou melhor, a separação da sobra, tá? Aí nós temos aqui, ó, torre de sobra, tá? Eu tenho o chamado descaroçador, tá vendo, ó?
descaroçador, que vai pegar e fazer a separação. Em seguida, passando pelo descaroçador, vai para o limpador de pluma. Esse limpador de pluma, ele é centrífuga. Aí eu não sei o que é centrífuga. Faz o seguinte, todo mundo que tem máquina de lavar roupa, ou você tem aquelas máquinas de secagem de roupa, que aí o que acontece? Você bota a roupa lá dentro, né? Bota a roupa, e aí ele começa a girar, com a máquina de lavar roupa, né? Fica girando, girando. Aquilo é um processo centrífugo, tá? Aquilo é um processo centrífugo. Então, é a mesma ideia aqui, ó, quando nós estamos falando do limpador de pluma centrífugo. Depois passamos pelo limpador de pluma de serra. Quando temos esse processo da limpeza dessa pluma, vamos passando para o chamado condensador geral, tá? Condensador geral. Beleza? E aí depois vai para o sistema de embalagem, vai para separação, organização, né? Então, esse aqui é aqui, ó, o próprio nome está dizendo, ó, a embaladora, todos esses detalhes aí, tá? A prensa, então aqui, ó, passa aqui pelo CG, o condensador, que em seguida passa para a prensa, que depois passa para as embaladoras, tá certo? Ó? As embaladoras aí, tá bom? E aí na chamada sala da fibrila, nós temos aí a prensa e o próprio batedor de fibrila, tá? Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é mais para que vocês possam ter uma ideia de um layout de uma usina de algodão. Olha aí, ó. Algumas máquinas, né? Para quem trabalha na SLC, já deve ter visto, né? Alguma dessas máquinas aí trabalhando. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observarem esses tipos de máquina, tá? Então, isso é a composição, o layout de uma usina de algodão, tá? Nós temos em seguida a gestão desse pátio, né? Para a questão algodão e caroço. Então, para que eu possa fazer essa gestão, primeiro, escolher a estrutura. Escolhendo a estrutura, eu preciso dimensioná-la para que seja retirada essa demanda desses fardos, tá? Ou fardos grandes, fardos, né? Então, eu preciso também pensar nessa questão de layout, tá? Um outro ponto importante, eu tenho que analisar o bom escoamento da água. Por quê? Porque nesses processos é utilizado muita água, tá? Muita água. Então, eu preciso ter um bom escoamento dessa água, né? As ruas, sempre entre as fileiras cascalhadas. A rede elétrica precisa estar livre, né? Afastado da zona de mato ou grama, porque em risco de incêndio, tá? Risco de incêndio. Afastado de estradas, principalmente deve estar sempre afastado de estradas. E a colocação de lombadas, né, e quebra-molas. Então isso é uma montagem de um layout, né, dessa estrutura toda, também conhecido como gestão de pátio, tá? A organização do pátio, né? Então ela deve ser de forma facilitada, recomenda-se de fila dupla para cada rua. E uma parte importante, essa usina sempre tem que ter um croquis. Sempre tem que ter um croquis. A armazenagem do algodão deve seguir alguns critérios, né? Critérios de quê? Propriedade do algodão, o talhão, a variedade
e o turno relacionado à colheita. Nós temos os chamados fardos retangulares, tá? Os fardos retangulares. Então, eu estou mostrando para vocês aí a disposição que é colocada esses fardos. Para quem trabalha no grupo SLC, sabe muito bem do que eu estou falando. Lembrando, né, que hoje nós já temos, nós estamos vendo os fardos retangulares, né? Mas hoje, na nossa região, nós já temos os fardos bobina, né? São aquelas bobinas gigantescas de algodão com que as máquinas hoje operam, tá certo? Então, esses fardos retangulares já estão, pelo menos para a nossa região, já estão diminuindo a quantidade deles e está se utilizando muito fardo de bobina. Olha aí as bobinas aí. Pronto. Fardos redondos, que são as bobinas. E vejam que os fardos, tanto retangulares como de bobinas, eles devem respeitar dimensionamentos, tá? Dimensionamentos. Então, esses números que vocês estão vendo aí são o quê? São distâncias que devem estar sendo respeitadas na posição e colocação desses fardos, tanto fardos retangulares como as bobinas, tá certo? Para que você toma como referência aqui a estrada, né? Esse detalhezinho aqui é da estrada, né? Isso se chama, ó, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, é a chamada gestão de pátio, né? Então, quando a gente vai numa fazenda, vai no grupo SLC principalmente, onde tem aqueles fardos, né, do lado de fora da sede, então aquilo é a chamada gestão de pátio, tá certo? Gestão de pátio. E aí, esses distanciamentos precisam ser respeitados, né? Para que nós tenhamos um escoamento melhor dessa cultura, tá? Olha aí, ó. Então, essa aqui é uma outra gestão, né? Continuando, né? Aquela das bobinas, dos retangulares, agora para as plumas, tá certo? Então, para quando nós estamos tratando da relação de plumas, olha aí, né? Sobre a questão de plumas, como deve ser dimensionado e feito a gestão de pátio dessa cultura tão importante como a soja. Né? Olha aí, a gestão de pátio interno, aquilo era externo, só para lembrar, externo, e aqui é interno, tá? Interno, externo. Lembrando, mas aí as distâncias aqui são as mesmas? Sim, são as mesmas, tanto interno como externo. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Qualidade da fibra e do caroço. É importante que saibamos que a qualidade, quando falamos de algodão, estamos pensando no seguinte: qualidade na fibra e qualidade no caroço, tá? Duas características da fibra: a chamada fibra friável, ou também lint, de 25 a 45 milímetros, e a fibrila, ou linter, que é de 3 milímetros. E aí, um caroço, ele comporta cerca de 10 mil fibras e de 5 a 10 mil fibrilas, tá? Então, a questão das fibras e caroço, essas características. Outras, né, características, né, em relação ao comprimento, a chamado pooling ou staple. Também conhece um outro item, a UHML, Upper Half Mean Length, tá? Upper Half Mean Length. Temos o outro, Uniformity Index, né? Tudo isso relacionado ao comprimento, a própria resistência desse algodão e também a maturidade, a finura e o índice de micronagem. Aqui alguns exemplos
que são vistos microscopicamente do que falamos agora, tá? Então, aqui sendo feito uma análise microscópica da fibra do algodão, tá? A cor, né? A cor, ela vai trazer o quê? O grau comercial e também o mercado considera muito importante. Porque quando a gente fala de um algodão puro, a gente está falando basicamente da cor branca, né? Cor branca, que é, eu acho que o mais difundido por aí, né? E aí, se tem alguns itens de controle relacionados a cores. Um deles é a refletância, que é a porcentagem de RD, e o índice de amarelamento, que também é conhecido como mais B, certo? O NEPS, eles vão o quê? Afetar o aspecto e a qualidade do fio. E isso lá no produto acabado. Aí nós temos o NEPS fibra e a casca. Estamos os dois aí relacionados aí, tá? Lembrando que essa vista que vocês estão vendo, essas fotos que vocês estão vendo, são fotos microscópicas, tá? São fotos microscópicas que são reveladas em laboratórios, né? Pelo instrumento que nós possamos enxergar, né? Várias e várias vezes maior esses pequenos detalhezinhos que nós não podemos enxergar, que aí precisamos do auxílio do microscópio, tá? Algumas características, né? A questão de contaminação, né? É um problema importante em relação à indústria têxtil. Então, vejam que nós temos a questão de contaminação, um índice muito acentuado de orgânicos, né? Então, essa contaminação orgânica é um dos itens de mais elevação que se encontra sobre o algodão. Por isso a importância da preparação, né? Por quê? Para não ter aspectos irregulares, encarneirado, amostra de fibra que apresenta mechas. Né? Todo mundo sabe o que é uma mecha, né? São esses pequenos, vamos chamar de pequenas bolotinhas, né? Essas coisinhas que vocês estão vendo aqui. Algumas fotos reais, como essas duas aqui, e fotos microscópicas, tá? Beleza? O caroço. Vamos falar um pouquinho do caroço, a estrutura. Então, o que, que vem no miolo do caroço? Ó? De 50% a 60% do peso, ele vai ter o quê? O embrião, e ele é rico em quê? Óleos e proteínas. Por isso que ele é um item extremamente perigoso, que pode causar incêndio com facilidade devido a esse óleo que ele contém, tá? A casca, de 30% a 40% do peso do caroço. E aí ela é formada por 6 camadas de célula. Mas um item importante que deve ser considerado é a questão do miolo, que é muito concentrado a questão de óleo. E isso pode ocasionar incêndio, tá? E aí nós temos algumas características, né? Ó, aí o seed index, né? A massa de 100 caroços geralmente tem de 5 a 15 gramas. E a questão da germinação, o percentual de sementes com a germinação normal. A taxa de Linter, né? Que é o quê? Uma relação da massa da Linter e a massa do caroço. Essa porcentagem, porque nós temos as duas massas aqui, né? Então, se eu fizer uma divisão aqui, eu poderia chegar numa porcentagem que não deve ser ultrapassada em 10%, tá? O deslintamento consiste em eliminar o linter. Um método que pode ser utilizado é o mecânico, químico ou mesmo por queima, tá? Para que nós possamos fazer esse equilíbrio aí. A questão da taxa de óleo, né? E as proteínas. Então, eu tenho 0% de água e 20% a 30% de óleo. Taxa de Gocipol. Hoje minha língua está travada, hein? Taxa de Gocipol, 0% de teor de água. O
inseticídio natural. Ele é tóxico para os monogástricos, tá? Esses detalhezinhos aí, a gente não vai entrar muito, porque o foco nosso é relacionar o beneficiamento do nosso amiguinho, né? Do nosso amiguinho algodão, tá? E aí o processo de secagem, né? Ó, vamos lá. Processo de secagem, nós temos a torre secadora, e aí vem passando pela pesagem, o desmanchador, a separação gravimétrica, né? Passa pela secagem e torre de secagem, depois chega até os batedores de rolo. Passa pelo extrator alimentador, o descaroçador, faremos em seguida a limpeza da pluma, é feito a condensação, tá? Feita a condensação, passando pela bica e utilizando a questão da umidificação, tá? Em seguida, chega-se no calcador até a prensa, a aramação e a própria embalagem. A prensa vai prensar nos fardos, né? Já pré-estabelecidos em termos de tamanho. A amarração aqui seria a aramação, amarração, mesma ideia. Até que se monte a embalagem e a estocagem deles. O desmanchador de fardões ou de fardos, né? Acontece por meio de quê? De um equipamento vulgarmente chamado de piranha ou também chamado de ricardão. Então, vulgarmente conhecido como piranha ou ricardão. Ele vai desmanchar os fardões. Esses fardões é lá no começo, né? Para desmanchar todos aqueles fardos lá, passa por essa máquina que fará todo esse processo aí. Aí vem para o processo da separação, né? Separação chamada de gravimétrica. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que seja retirado, eliminado corpos estranhos que sejam pesados e ele vai começar a extrair de maneira parcial capulhos que não foram abertos, tá? Então, aqueles capulhos que não foram abertos, ele começa a extraí-los de maneira parcial, tá? Aqui eu tenho toda a parte estrutural dessa separação, chegando até as torres secadoras. Nas torres secadoras, a umidade, que é a característica mais importante, ela é o quê? Regulada através da sua temperatura de trabalho e também sobre o tempo de secagem, tá? Então, aqui nós estamos relacionando a questão da umidade e aí o que que acontece? Eu vou regular essa temperatura e também o tempo com que ele vai permanecer nessa secagem. A gestão dessa umidade, secagem, desse processo aí, né? Então, a relação da umidade do grão, eu tenho a higroscópica e a de superfície. Ambas que são muito variáveis. Como nós estamos mexendo com fibra, nós temos que ter um tratamento diferenciado sobre essa cultura. E a temperatura vai estar também relacionado com a umidade relativa do ar, que são os pontos de extrema importância, a temperatura e a umidade relativa do ar. Falando um pouquinho do caroço. Então, ó, algodão e caroço de umidade altas. Aí eu tenho que tomar cuidado com a questão de embuchamento, que pode trazer esses embuchamentos, danos aos equipamentos. Esses danos podem também chegar a ter dificuldade em abrir. Uma questão de limpar esse caroço de maneira inadequada, maneira errônea. E aí, consequentemente, eu vou trazer o quê? Um rendimento de fibra baixo, né? E aí, por isso que entra a questão da fibra encarneirado, tá? Então, veja como o tratamento do caroço deve ser feito de maneira organizada.
Alguns fatores que podem influenciar na secagem, tá? Então, já falamos, temperatura e umidade do ar, umidade relativa do ar, o volume desse ar que estará disponível, né? O tempo, como nós estamos tratando de uma cultura que possui fibras, tá? Deve ser levado muito em consideração o contato entre o algodão e o ar, incluindo a própria abertura desse algodão. Por isso que essa secagem, ela deve ser feita pelo menos em 2 etapas, ou 2 fases, né, também conhecidas, que a primeira, ele retira a umidade da onde? Da superfície. Então, eu retiro a umidade da superfície e, em seguida, eu retiro o quê? A interna, ou seja, a migração dessa umidade interna. Ela vai ser retirada da parte interna, né? Essa umidade. Então, primeiro se avalia, se retira a umidade da superfície, para depois eu trabalhar a umidade interna. Por isso a importância de se trabalhar em 2 etapas, tá? E um fato importantíssimo, sempre se deve monitorar essa umidade, tá? Sempre se deve monitorar essa umidade do algodão, tá? Beleza? Alguns equipamentos para fazer essas medições, importantíssimo, que devem estar sendo utilizados, devem estar com suas calibragens corretas, porque uma medição errônea pode trazer uma informação errada e, consequentemente, uma tomada de decisão infeliz que pode acarretar um erro muito maior, gerando um custo extremamente alto, tá? Passando pelos batedores, né, de rolo, o próprio nome está dizendo, bate, abre, vai espalhar toda essa massa, né, de algodão. E assim, né, é bom ter 2 batedores. E aí, esses batedores, eles devem, né, retirar pequenos resíduos que possam estar ainda pregados, né, afixados nessa massa, entre 50% e 55%, né? Aonde esses resíduos totais não podem ultrapassar 40%, tá? Então, veja que eu tenho o processo aí de batedores de rolo. Vocês vejam aí o processo, né, da colocação da massa do algodão para que esse batedor faça a sua parte. Olha aí, ó. Então, nós temos aí, ó, rolos, grelhas, né, rolos redondos, temos em discos, temos as barras quadradas, tá? Chegando no extrator alimentador, e aí ele vai utilizar uma força centrífuga. Então, mais uma vez falando para vocês, força centrífuga, lembre-se do processo da máquina de lavar roupa. Então, se você sempre mentalizar como é a máquina como a máquina de lavar roupa trabalha, é o processo centrífugo, tá? Vai acontecer nesta parte ou nessa etapa do processo a remoção de mais impurezas que ainda continuam fixadas, né? E com isso ele vai retirar mais da metade de resíduos considerados grandes, Alimenta o descaroçador de forma contínua e uniforme, tá? De forma contínua e uniforme. E chegando no descaroçador. Então, lá no descaroçador, haverá separações, semente e fibra. Teremos algumas ações nessa etapa, né?
ações que serão feitas com serras circulares e costelas. Só para ter uma ideia, 90 serras de 5 a 7 fardos de 217 kg por hora e 200 serras 30 fardos de 227 kg por hora. Então, isso é o rendimento de trabalho, tá? É a questão de rendimento de trabalho. Beleza? O sistema deve trabalhar de maneira harmônica, possuindo um sincronismo com as outras etapas do processo, tá? Limpeza deve ser feita com jatos de ar, e aí a gente tem essa expressão usada catapiolho. Catapiolho é como se a gente, para quem já passou por esse processo, né? É como se a gente trabalhasse com uma pinça, né? Para que faça essa limpeza adicional aí, ainda, né? Se caso tenha alguma coisa que esteja ainda sujo ou com impurezas. Então, aqui só umas fotos para que vocês possam ver todas essas etapas. Opa, essas etapas que nós falamos anteriormente aí, ó. Todas elas passadas aqui em imagens para que vocês possam identificá-las, tá? Chegando os limpadores de fibra, os chamados centrifugadores, né, que são a base de jato de ar, os limpadores de serrilhas, né, serrinhas, né? E aí, essa etapa, ele vai extrair pequenas partículas aderidas, como nós temos aí na imagem mostrada abaixo, tá? Então, esses limpadores de serrilhas, eles vão extrair pequenas partículas que estão aderidas, chegando até o condensador, né? Esse condensador vai ser encontrado, né, ou vai ser trazido, né, por sucção, como se fosse uma bomba, né? Então, essa etapa aqui que nós estamos falando, ó, da limpeza dessa fibra, a partir desse momento, para que se chegue no condensador, ele vai sofrer uma sucção, né? Vai ser puxado para chegar no condensador. Nesse condensador, nós teremos um tambor que ele vai ficar girando e ele deve ser vedado de maneira lateral. Com isso, teremos uma deposição, uma colocação de manta. A velocidade deve ser controlada. Essa velocidade deve ser controlada com sensores, por exemplo. E aí, nessa etapa, nós devemos utilizar os chamados ventiladores de alto fluxo, né? Trazer uma alta quantidade de vento, tá certo? Passado por isso, ele vai chegar na bica, vai descarregar na bica. Tá aí, ó, o processo dessa parte que nós estávamos falando, né? Então veja aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, a limpeza, né, de serrilhas, condensador de tambor de tela, ó, esse desenho maiorzinho aqui tá pequeno, tá? Passa pelos rolos, chega à barra de alimentação que estará dentro da câmara de cilindro das serrilhas, tá? Barra de alimentação. E os dentes dessas serrilhas agarram as fibras. É como se eles puxassem elas, tá? Então, aqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo é aqui, ó, nessa parte superior aqui, tá? Vai, acabou? Não? O que foi? Opa. E aí, senhores, senhoras, senhoritas, nós chegamos à bica. Esse encontro na bica,
eu vou ter a bica aqui, ó, que vocês estão vendo. Olha aqui, ó. O que tem na bica, né? Tem uma calha metálica que interliga o condensador ao calcador, ângulo de 45 graus, ângulo de 45 graus, tá? Aqui, ó. Né? E sempre processo de umidificação. Umidificação, tá? E aí, passado por essa etapa, nós teremos a gestão desta umidade, tá? Teremos a gestão desta umidade. E aí, o que eu vou controlar, o que eu vou analisar nesse ponto? Resistência da fibra. Colheita em período de baixa umidade. E essa umidade, diferentemente daquilo que nós estávamos tratando anteriormente, aqui já é um pouco diferente. De 3 a 5%. Tá? E aí, elas serão insuficientes para que seja feito o descaroçamento. Tá? O algodão seco. Tem que se tomar muito cuidado com o algodão seco, né? Porque, ó, vamos pensar o seguinte, o algodão, a nossa roupa, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia, é feita também à base de algodão, né? Então, às vezes, algumas pessoas não levam em consideração uma coisa chamada eletricidade estática. E o que é a eletricidade estática? O algodão, ele tem essa característica de gerar a eletricidade estática, que é o acúmulo de partículas positivas na superfície. E aí o que acontece? Gera eletricidade estática. É aquela brincadeira que você já deve ter feito alguma vez na sua vida, de pegar, por exemplo, uma barra de vidro, né? Ou de acrílico, por exemplo, e você esfregar ela com um pano. O que você está fazendo ali? Você está carregando na superfície dessa barra de cargas positivas. E aí fará a geração da eletricidade estática, que aí dá aqueles choquinhos, né? Ou aqueles papelzinhos que a galera fazia antigamente, né? Que segurava e tudo mais. Tá? Isso é eletricidade estática. O embuchamento, eu acho que o embuchamento todos vocês já devem ter uma ideia do que se trata. O embuchamento é o travamento, né? Travamento desse sistema. Haverá perdas de comprimento comercial. Então, a gente sabe que quando se trata de algodão, por exemplo, a gente está relacionado a um dado comprimento comercial. Isso pode ocorrer perdas. A difícil prensagem. Então, se todas essas etapas que o algodão passou não forem bem executadas, nós teremos lá na parte final a difícil prensagem dessa massa. E aí, se eu tenho uma prensagem difícil, eu vou, consequentemente, ter uma produtividade menor. O aumento das taxas de fibras curtas, isso também não é interessante para o algodão. E uma coisa que, inclusive, está destacado é que o algodão, o custo dele é muito alto. Por isso que as etapas devem ser feitas de maneira correta e sem furo, tá? A questão da vantagem da umidificação, né? Ela vai o quê? Facilitar a prensagem, reduzir o tempo, o rendimento das fibras vai ser aumentado e, consequentemente, vai gerar o quê? Redução de custos na embalagem e no próprio transporte por tonelada dessa fibra. Porém, nós teremos um aumento
no peso desses fardos, tá? Então, pegar deixa eu ver aqui, né? Isso aqui eu não vou trabalhar com exercício com vocês, porque essa parte de conta não é interessante para nós. Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia como é o condensador umidificador, né? E aí, ó, esse condensador umidificador, trabalhando-se por aspersão, o estado com que fica, o estado como fica o próprio algodão, né? Temos o calcador. Ele é um mecanismo que vai o quê? Que vai exercer pressão sobre essa pluma, lá na caixa de prensa, e o sincronismo é importantíssimo, né? Porque se não houver um sincronismo, nós teremos ou poderemos ter um encavalamento e aí pode trazer danos sérios a todo o processo, todas as etapas do processo, tá? A prensa, né? Ela é responsável pelo quê? Pela prensagem dessa fibra e, consequentemente, a formação do fardo. Aí nós podemos ter de 20 a 41 polegadas, uma densidade. Então, essa prensa, esse material prensado, na verdade, ele deve ter uma densidade universal de 448,56 metros cúbicos. E aí nós temos aqui uma ideia, né? Ó, no motor de 100 CV, a produção é de 30 fardos por hora, tá? Logicamente, se eu tenho um motor com mais potência, a produção é maior, então aqui é só um exemplo para que vocês possam entender, né? Algumas características do fardo, né? A densidade eu já falei, é seguido o padrão internacional ISO 8115 de 1986. Aqui nós temos as dimensões do fardo, Estados Unidos, Brasil. Vejam que há uma pequena diferença de 20 quilos de um para o outro, tá certo? Temos uma pequena diferença de 21 quilos, ou 21 não, de 20 quilos de um para o outro, tá certo? A chamada aramação, né? Aramação. Então, chegamos lá na prensa, fizemos os fardinhos e aí chegamos na parte de aramação. Esses fardos, eles são formados por uma alta compressão, né? Logicamente, porque passaram pela prensa. E aí o material que deve ser utilizado para amarração deve ser um material resistente, né? Por quê? Para que ele não possa se romper. Então, vocês estão vendo algumas amostras aí de materiais que são usados para essa amarração ou aramação, né? São usados aí esses fios, né, de aço aí, chamar de fios, né? Arames, vamos chamar de arames, né? Acho que mais convencional, chamar de arames para o processo de aramação ou amarração destes fardos. Depois que prensamos, amarramos, chega o momento da embalagem. O momento da embalagem que tem o objetivo de proteger. Proteger o quê? A fibra, né? Proteger a fibra contra contaminação e principalmente contra fagulhas, né? Que possam vir estar aparecendo, fogo e tudo mais, tá? Por isso que é feita as embalagens do algodão para que ele não sofra nenhuma contaminação ou mesmo uma queima. Aqui só uma ideia de tudo que nós falamos aqui, uma ideia de toda a etapa do processo, tá? Então, desde lá do começo até a chegada da embalagem, são as etapas por onde se faz todo o beneficiamento do algodão. Certo, minha gente? Beleza? É um processo, assim,
bastante grande, bastante rico de informações, né? Quem trabalha na área, quem está aí no grupo SLC, pode se aprofundar mais nos processos. Aqui nós demos uma pincelada de como é esse beneficiamento do algodão, que é uma das culturas extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. Beleza? Muito obrigado e até mais.